para gravar, tá bom? Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Pronto, estamos gravando. Então, vamos começar aqui pontualmente. Estou bem feliz, bem ansiosa com essa mentoria. Sejam todos bem-vindos, né, ao método EPO. E só dar uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, já temos algumas pessoas aí. Vou pedir a todos que bloqueiem, né, o som para não atrapalhar a gravação, porque depois essa aula vai ficar gravada. Vamos lá. Hoje, então, deixa eu começar a me apresentar, né? Meu nome é Tayana, eu sou fisioterapeuta. Vou falar um pouquinho de mim no decorrer dessa aula. Hoje eu vim mostrar para vocês um método que eu criei baseado na minha experiência como perita do trabalho. E esse método se chama método EPO, que é Estratégia Probatória Ocupacional. Então, fiquem aqui comigo, que nesses primeiros minutos que nós vamos começar a aula agora, eu vou falar de algo que não existe ainda, que não se tem no mercado ainda, e que vai mudar a visão do direito trabalhista relacionado às doenças mentais ocupacionais. Deixa eu ver aqui, deixa eu começar a aula. Deixa eu ver aqui, lá do comecinho. Então, hoje, a gente vai fazer essa aula para diversificar o conhecimento e eu passar aquilo que eu aprendi na prática, né? Então, a primeira coisa que a gente começa nessa aula é sempre com um pensamento, né? Por quê? Deixa eu até ajeitar aqui. Aqui. Por que você, advogado, está perdendo ações de doença mental ocupacional? Você já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil conseguir provar algo que todo mundo diz que é subjetivo? Com o método EPO, Estratégia Probatória Ocupacional, que eu criei, a gente vai transformar todas as improcedências em vitórias. E mesmo quando o laudo não vem favorável, a gente também vai ver como impugnar esse laudo. Deixa eu ir passando aqui, gente, eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. Aí. Então, nessa aula, a gente vai entender exatamente por que muitos advogados vêm perdendo processos de doenças mentais relacionadas ao trabalho, mesmo quando o cliente tem laudo, tem CID, tem diagnóstico, os sinais clínicos deles são claros, né? Você vê que a pessoa está doente, mas mesmo assim, você vai lá e pede a causa. E aí, o que acontece? Antes de eu entrar de um exemplo prático, tá? Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Tayana Costa de Almeida, eu sou fisioterapeuta, eu sou mestre em Ciências da Saúde, pós-graduada em Fisioterapia do Trabalho, Perícias Judiciais, além de inúmeros cursos nessa área. Sou também pós-graduada em Ergonomia e pós-graduada em Neurologia. Eu trabalho como perita sempre olhando o foco da organização do trabalho e da perda da capacidade funcional. Então, eu trabalho muito com essa funcionalidade. E é baseado nessa experiência que eu criei o método EPO. Eu participo de muitos comitês de ética, inclusive do Comitê de Ética da Bergo, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. E participo do Comitê de Ética de Perícia Ergonômica. E foi baseado na ética, no conhecimento, na vivência e nas injustiças que eu vejo, assim como na escrita da petição inicial,
que eu montei esse curso, né? Então, a gente entra agora num exemplo, num cenário clássico que já aconteceu. O cliente ele vai chegar lá para o advogado ou lá no assistente técnico que o advogado indicou, e ele vai chegar chorando, vai relatar sofrimento, ele vai estar medicado, afastado, ele tem CDF lá, depressão, ansiedade, burnout, né, o CDZ, ele tem todos os sintomas ali, sinais, você vê que ele está destruído. Aí o que você vai lá e redige a petição inicial. Aí você vai contar uma história triste, assim, que vira uma novela mexicana ou um dorama. Escreveu toda a tristeza, foca no diagnóstico, foca na emoção do cliente. Aí chega o dia da perícia. O perito vai olhar e vai dizer, olha, a doença, vai olhar ali e vai dizer, isso aí é genética, foi porque teve um divórcio, um problema financeiro, é multifatorial. E não vai dar nexo. Aí o resultado, qual que é? O cliente sai arrasado, dá improcedência no processo e você perdeu tempo e dinheiro por falta de um conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês sobre como montar, quais são os pilares para se montar essa petição inicial, para que você foque o olhar do juiz e do perito para a sua técnica, para a sua tese. E aí, qual é o erro que eu vejo de 90% dos advogados? Vejam, além de eu trabalhar como perita, e eu sou a primeira perita do Brasil a realizar perícia ergonômica de risco psicossocial, que serve como embasamento para que o psiquiatra lá consiga dar esse nexo, porque ele precisa entender o trabalho. E eu também assessoro muitos advogados na construção dessa petição inicial e na assessoria de perícias de risco psicossocial. Então, veja, 90% dos advogados, o que eles focam? Eles focam no CID, simplesmente no CPF da pessoa. Então, a petição inicial vai ficar limitada ao diagnóstico desse trabalhador. A descrição vai ficar extremamente exaustiva, falando só de sintomas e das crises desse cliente. Vai estar cheio de atestado médico como argumento daquela doença e não vai ter nada sobre a organização do trabalho. Apenas vai estar escrito um relato triste de como ele sofreu e da doença dele, o quanto aquela doença está deixando ele com medicamento e fala da doença o tempo inteiro. Então a gente tem que entender que o tribunal, ele não é o consultório médico. O perito lá não está para te diagnosticar. Ele está lá para averiguar os fatos, para analisar as provas. O juiz não quer saber se o seu cliente está extremamente doente. Ele primeiro quer saber se o trabalho foi o fator adoecedor e depois ele quer saber qual o impacto disso na atividade laboral desse trabalhador. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Então, quando eu vou dar assessoria, e foi isso que eu montei nesse curso, baseado na minha vivência, a gente nunca começa lá na petição inicial, descrevendo sobre a doença. Mude agora, assistente técnico e doutores, advogados, mude o foco para começar na organização do trabalho. Porque, como diz a Patrícia, da Escola Ocra, tudo começa e termina na organização do trabalho, tá? Então, o laudo médico, ele é só a consequência daquela desorganização laboral. Então, veja, um exemplo. Digamos que o trabalhador esmagou todos os ossos da mão dele na máquina. Quando vai para a perícia, o perito vai verificar se o osso da mão dele era fraco ou não? Não. Ele vai analisar o trabalho, ele vai avaliar a máquina, ele vai verificar se aquele trabalhador foi treinado, se tinha trava de segurança, se tinha botão de segurança, se tinha manutenção correta, como que funcionava aquele trabalho. Então, ele vai ver a organização do trabalho. Igualmente, a gente tem que fazer esse paralelo igual para a doença mental ocupacional. A máquina é a gestão desse trabalho. A máquina é a organização desse trabalho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim como a mão foi esmagada e ninguém fica dizendo se o osso era fraco ou não,
É igual para a doença mental. A gente não tem que dizer se a pessoa era fraca ou não. A gente tem que olhar para o trabalho. Opa! E aí vem uma parte importante de entender, que a gente tem que entender e diferenciar na hora que nós vamos escrever na petição inicial a atividade prescrita, que é aquela que está lá no manual do RH, né? Aquela que está no PPP, que nem sempre condiz com aquela que é atividade real, aquilo que realmente acontece. Lá no RH, onde está escrito, vai estar lá a carga, ele entra tal hora e sai tal hora dentro do limite, as metas são factíveis de serem alcançadas, existem treinamentos formais, o discurso oficial é de bem-estar. E aí, quando você vai escutar aquele trabalhador, você vai ter que fazer perguntas, isso eu também ensino no método, perguntas coerentes sobre a relação do trabalho, você vai verificar como era a pressão para atingir essas metas. Quando atingia a meta, o que acontecia? O monitoramento, ele era constante, ele era constrangedor? A cultura de engolir sapo era diária? Tinha uma punição quando você não cumpria a meta? Você tinha controle sobre o seu tempo? O ritmo era imposto, não era imposto? Então, isso é atividade real. É quando sai daquele que o RH escreveu bonitinho e ele trata para o dia a dia. E esse dia a dia é que é adoecedor quando não tem a gestão desses fatores de risco. E aí, a gente vai entrar aqui na terceira parte. Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês me falem, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui na terceira parte, que é a prova psicossocial. E eu baseei esse método em 5 pilares. A prova psicossocial ela tem que estar blindada nesses 5 pilares. O primeiro é a organização. Nós vamos ver cada um deles, a gente vai destrinchar tintim por tintim aqui. O primeiro é a organização desse trabalho. O segundo são os fatores de risco psicossociais inseridos dentro deste trabalho. O terceiro é a narrativa, quando eu vou unir esse CID a essa organização do trabalho. O terceiro é a repercussão desse CID na vida desse trabalhador, que impactou na atividade laboral dele. E o terceiro, que é a união de todos eles, que é quando eu vou fazer o nexo dessa história. E aí, a gente vai começar agora a falar do primeiro pilar, da organização do trabalho. É onde tudo começa. Lembra que eu acabei de falar? Tudo começa e termina na organização do trabalho. Esse vai ser a radiografia, onde você vai conseguir entender como funcionava, como a empresa cobrava, como ela geria, como ela controlava, como ela punia. Você vai entender como era essa organização operacional. O segundo pilar são os fatores de risco psicossocial. Lá no método, eu explico direitinho a diferença entre fatores de risco e o risco, né? Mas a gente vai entender quais são os fatores de risco que estão inseridos dentro desse trabalho e traduzi-los unindo essa organização lá na petição inicial. Então, aí você vai falar se era o ritmo, qual era a intensidade, o nível de concentração que você precisava, a sobrecarga, se existia um assédio institucionalizado. Aqui você vai nomear tecnicamente os riscos, os fatores de risco que vieram lá da organização ou desorganização deste trabalho. O terceiro pilar vai ser a narrativa ocupacional. Aqui vem a linha do tempo, de onde aquele CID, aquela doença aconteceu. Então, aqui você vai amarrar toda a história da organização do trabalho, com os fatores de risco psicossocial, com o adoecimento dele. Então, não vai ser um relato triste, vai ser um relato técnico. Desorganização, esse era o fator que estava inserido, e assim ele ficou doente. Tá? Então, ela é uma crônica técnica, não é um dorama, não é uma novela mexicana. Você não tem que convencer o juiz pelo coração, você tem que envolver por técnica, por ciência, por prova, por impacto, tá? E o quarto pilar é a repercussão funcional. E não é falar que ele anda só triste, tá? É a
perda de capacidade. E aqui a gente não vai falar da emoção em si, a gente vai falar de ciência. Você tem que comprovar, não só qualitativamente, mas quantitativamente, o quanto ele perdeu da capacidade laboral dele comparado antes de ele ficar doente, quando ele entrou na empresa. Então, aqui a gente não vai falar da emoção em si, a gente vai falar da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso é ciência. A gente não usa mais SUSEP, a gente usa a CIF. E aqui, advogado e assistente técnico, é primordial que você entenda ela, que você domine ela, que você aprenda a codificá-la, para que você consiga transcrever isso lá na sua petição inicial. E isso eu também ensino passo a passo lá dentro do método EPO, porque ele faz parte de quantificar, de descrever algo que é tão subjetivo na vida de uma pessoa que tem uma doença de transtorno mental ocupacional. Então, a gente só não qualifica, a gente quantifica. E aí, o quinto pilar é, poxa, eu já tenho a organização do trabalho, eu tenho os fatores de risco que estão inseridos no trabalho. O meu terceiro pilar é a narrativa. O meu quarto pilar é a repercussão na minha vida laboral. Agora eu faço aquele checkmate. Poxa, se eu tenho toda essa descrição redondinha, eu tenho um nexo. Eu mostro através da técnica e ciência, através das normas, que aquele trabalho foi adoecedor para o trabalhador. Então, a gente amarra com a prova do dano funcional lá no pilar quarto, que é o resultado desse trabalhador utilizando o pilar 1 e 2, e quando os 5 pilares estão alinhados, eu consigo construir esse meu nexo. E a parte quarta agora, né? Quando a gente, entre o papel do tribunal, né, o papel, e a gente chegar lá no tribunal, a gente tem um abismo muito grande. E conhecer esses 5 pilares, ele é muito bom, ele é uma teoria ótima. E eu vou falar que em muitos casos nós tivemos sucesso em procedência quando eu fiz assessoria a advogados, porque a gente conseguiu seguir esses 5 passos e ficou muito mais fácil de direcionar o olhar do perito e o olhar do juiz, né? Mas aí eu saía da teoria, eu entendi a teoria, eu entendi os 5 pilares. Mas aí o cliente sempre chega lá na sua frente, aí ele chora, ele está medicado, ele tem um monte, um camalhaço de CIDs e de prescrição de medicamento, está com a psicóloga, está tentando de tudo para sair, para tentar melhorar. E aí, como é que você vai extrair desse trabalhador que está descompensado, que está viciado em respostas de sim ou não, como que você vai conseguir tirar respostas precisas dele? Como que você vai conseguir blindar o nexo nessa perícia? E quando o laudo vem desfavorável? Nossa, eu fiz os 5 pilares, eu fiz quesitos redondinhos, e mesmo assim o laudo veio desfavorável. Tudo isso a gente vai olhar passo a passo, porque é aqui que o método se separa da intenção. Ter intenção é legal, mas não ter técnica de nada vai adiantar. E o método, ele vai te dar técnica, baseado nesses 5 pilares que eu mostrei para vocês. E aí, o que que entra aqui? Eu criei um checklist investigativo, baseado na minha experiência, baseado nos fatores de risco psicossociais que eu estudei com o checklist da Escola Ocra Brasiliana, com o pré-mapa. Então, baseado nesse checklist que eu uso quando eu vou fazer perícia de risco psicossocial lá na empresa, eu criei um checklist para advogados e assistentes técnicos utilizarem, onde tem perguntas mais redondinhas, baseada nesses fatores de risco, que vão conseguir quantificar através de um score se há viabilidade ou não para aquele caso, e o nível de viabilidade. Então, é um nível baixo, um nível médio, um nível alto. Opa, é um nível muito grande, tem muitos fatores de risco psicossociais nessa entrevista que estão inseridos nesse trabalho. E aí você vai pegar esse score, que vai ter lá cada fator psicossocial que ele citou, e você vai, transcrever lá na sua petição inicial.
Organização do trabalho, primeiro pilar, segundo pilar, fatores de risco psicossociais. E aí vai estar lá, nesse checklist, está redondinho, escrito um por um, quais são os que foram afetados, quais são os que estão presentes nessa organização do trabalho. Então, fica fácil transcrevê-los para a petição inicial. E aí, quando a gente vai entrevistar, né, o cliente que chega lá, a gente não vai perguntar sobre a dor dele. Porque se a gente ficar perguntando sobre a dor, ele não, vai virar um desabafo, você vai virar um psicólogo dele. E aí você vai ficar 1 hora ali e não vai conseguir coletar as informações, porque uma pessoa que tem uma doença ocupacional mental, ela está descompensada, ela está sofrendo. Então, às vezes, fica difícil ela organizar esse trabalho. Então, você tem que direcionar ela às perguntas e respostas que você precisa ouvir. Então, um advogado comum, ou um assistente técnico comum, ele vai chegar e vai fazer perguntas comuns, pergunta muito aberta, por exemplo, o seu chefe te assediava? Ele vai dizer sim. O trabalho era estressante? Muito. Você se sentia pressionado? Ai, toda hora. Gente, parece que eu estou conversando com o meu filho adolescente, tá? Eu não posso ter respostas tão cruas para jogar lá na petição inicial. Eu preciso de técnica, eu preciso saber qual é o fator de risco psicossocial que está inserido na organização daquele trabalho. Já o assistente técnico ou o advogado que utiliza o checklist ele vai fazer perguntas específicas. Ele vai perguntar como as metas eram definidas e revisadas no seu trabalho. Que mecanismos de controle existiam no seu dia a dia? Qual é a margem real de autonomia desse trabalhador? Você conseguia sair para levar o seu filho à escola? Se você ficasse doente, você podia chegar 5 minutos mais tarde? Você conseguia depois cobrir 5 minutos depois? Então, isso é uma engenharia probatória. Isso é saber perguntar para extrair a pergunta correta relacionada aos fatores de risco psicossocial. E eu quero que vocês mantenham isso na sua cabeça. Risco psicossocial não está no CPF da pessoa, ele está na organização do trabalho. E hoje eu vejo muita gente pensando errado, dizendo que é extremamente subjetivo, que isso é da pessoa. Mas, ora, se eu provo que o meu trabalho era adoecedor, que existiam fatores de risco que já são conhecidos pelo Ministério Público do Trabalho, como que eu vou dizer que é só dele? Né? Então, isso não tem como ser só subjetivo. A gente tem como tecnicamente provar isso, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês agora? Que quando a gente está numa perícia, e tem muitos peritos que são assim, que acreditam que é muito subjetivo. E aí, vocês têm que entender uma coisa, que o perito não é juiz. O perito não é o que vai dar a sentença. Ele está ali como um rastreador de fatos. E eu digo isso, não estou falando mal de perito, porque eu sou perita. Eu também dou nexo causal em doenças osteomusculares. Mas o perito, ele não é juiz. Ele está aí para rastrear os fatos, as provas, analisar, corroborar, tá? Ele está ali para responder aquilo que você vai perguntar. Então, olha, escrevi minha petição inicial baseado nos 5 pilares. Aí, fiz quesitos bons. Se eu faço quesitos de respostas abertas, como sim ou não, ele pode dar uma resposta não favorável, seca ali, ó, papum, acabou, sim, não, e acabou o processo. Agora, quando a gente faz quesitos estratégicos, isso eu também ensino no método, a como fazer quesitos que utilizem os 3 eixos, como a exposição, organização do trabalho, fatores de risco psicossociais, a repercussão e perguntar para ele se aquilo tem um nexo ou não. Então, você encurrala o perito a pensar sobre, a analisar a questão laboral e a repercussão funcional. Então, vejam a diferença entre fazer uma pergunta de sim ou não e uma pergunta onde ele tem que entender sobre repercussão, sobre exposição, repercussão e organização do trabalho. Então, é diferente. Por que eu falo isso também? Depois eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu e que vale para vocês trazerem para a vida pericial de vocês, tanto de risco psicossocial como na perícia de doenças osteomusculares, né?
Então, como que os advogados perdem quando é relacionado aos quesitos, né? Um advogado comum, amador, não conhece muito o negócio e resolveu se aventurar aí com um caso de doença ocupacional mental. Aí ele pergunta: o trabalho na reclamada causou a depressão? Né? Ou então, o trabalho na reclamada causou a depressão do reclamante? A resposta vai ser: não, a doença é multifatorial. Pronto, processo perdido. Acabou. Acabou o processo. Pergunta aberta. Ele respondeu aquilo que deu menos trabalho para ele. Aí, um advogado estratégico, um advogado expert lá do método Apple, considerando os manuais da empresa, considerando que os manuais da empresa exigiam o cumprimento da meta X, sobre o monitoramento constante, aí entra o eixo da organização, e que a NR17 estabelece limites de sobrecarga cognitiva, exposição, queira o senhor perito detalhar como essa exigência contínua não se configura como fator de risco psicossocial capaz de gerar as limitações, repercussão, descritas na avaliação funcional do reclamante. Aqui, você não está pedindo a opinião dele. Aqui, você encurralou o perito, ele vai ser obrigado a entender organização, exposição e repercussão. Olha a diferença dos quesitos. Tá? Então, a gente sempre tem que fazer quesitos que foquem nesses eixos. 5 pilares de organização, exposição e repercussão funcional. E eu vou falar por quê agora. Já teve casos em que o perito achou que ele era o juiz. Ele simplesmente deu a sentença e aquilo ficou por ficar. E depois a gente vai falar lá na frente, o que a gente fez? A gente pegou aquele laudo e olhou item por item, não para atacar o perito, mas a gente viu item por item aonde que estava o erro metodológico daquela perícia. E é isso que eu quero que vocês saibam, que quando o perito não dá um laudo favorável, você pode pugnar, não tem problema, mas ele tem que verificar a repercussão funcional. Por quê? Ele, o perito, ele avalia as provas, mas quem decide o processo é o juiz. Então, se o perito, mesmo que não tenha dado, ele falou, não tem nexo, ele tem que fazer a verificação e análise da repercussão funcional. Por quê? Porque o juiz também se baseia na hora de ele indenizar relacionado ao dano funcional. E vai que o juiz, olhando todas as outras provas, ele não defere a favor do laudo pericial do perito. Ele vai lá e diz que realmente a empresa teve culpa. Como ele vai saber qual é a repercussão funcional? Então, independente do perito dar nexo ou não, ele tem que ter no laudo dele a repercussão funcional, tá? E por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu de um processo que eu participei como assistente técnica, ajudando a escrever os peritos, os quesitos, e lá na petição inicial, o perito não deu favorável, a gente impugnou o laudo, o juiz leu, se absteve, e ele deu a favor da reclamante, a gente nem acreditou naquilo. Só que na hora de indenizar, a pergunta que o advogado fez, e várias vezes ele fez nos quesitos de esclarecimento, isso eu também tenho como bônus lá no nosso método, ele perguntou, e qual é a repercussão funcional laboral? Quantos por cento ela perdeu de repercussão laboral? Ela consegue focar, ela está conseguindo fazer como é. Então, é importante ter isso num laudo pericial, tá? Então, é uma forma também de a gente ter um outro olhar aí na hora que vem um laudo não favorável, tá? Lembrando que perito não dá sentença, quem dá é o juiz. Então, digamos que vem um laudo lá em que o perito disse que é multifatorial e que não tem nexo causal. E nem com causa. Gente, se vem algo multifatorial, a gente sabe que não é o fim. O advogado comum vai entrar em pânico, vai dizer, perdi tempo, perdi dinheiro, não acredito. E eu sei que tinha causa. Ele desiste até de impugnar. O advogado que segue o método Apple tem olho de tigre, tem sangue no olho. Ele não vai desistir, ele vai olhar, vai ver que é multifatorial e vai falar, não tem problema que é com causa. Isso quer dizer, eu vou provar para esse juiz que aquele ambiente ele piorou a condição
do meu cliente. Se ele tinha esse fator pré-existente, ele piorou e não conseguiu melhorar por conta daquele trabalho que era desorganizado. Então, um laudo não é absoluto. Um nexo causal não sendo aceito, ou não, o perito dando não nexo causal, você pode ir pelo multifatorial. Não tem problema. Ainda há fato de ser indenizado, tá? Então, a gente sempre tem que focar na organização do trabalho e na repercussão funcional. Então, aqui, né, que eu falei para vocês na hora que vai ocorrer a impugnação, muitos advogados ficam extremamente bravos e ficam revoltados, e ao invés de usarem a técnica, usam a emoção para impugnar o laudo e começam a atacar o perito. Meu Deus, eu como perita já fui, gente, já mandaram até colocar o link do meu currículo dentro do PGE. Acontece, a gente não pode atacar, você tem que ter frieza, tem que ter sabedoria, tem que ter técnica e ciência. Não é para atacar o perito. Você vai atacar tecnicamente o laudo dele. Tá? Você vai verificar se houve omissão sobre a organização do trabalho. Lembra, o método EPO, ele foca na organização do trabalho e na repercussão funcional. Então, você vai verificar se teve técnica, se o perito ignorou, se ele verificou realmente, qual foi a ferramenta que ele utilizou para verificar se tinha ou não fatores de risco psicossociais nesse trabalho. E também verificar se ele colocou sobre a repercussão funcional. Com o nexo ou não, a repercussão tem que estar no laudo, tá? Porque quem define é o juiz. O perito, ele é um analisador técnico. Então, né, dando uma recapitulada, que nesse esqueleto que a gente viu aí do método EPO, que a gente vai sair daquela história triste, melancólica, para engenharia probatória dos casos, para que você tenha mais sucesso, para que você se torne referência na hora de provar a exposição desse trabalhador a esses riscos que o adoeceram. Então, sai da história triste, vai para a técnica. Não é ser frio, é ser coerente, é ser científico, é ganhar mais casos na técnica, não só na raça, tá? É isso que eu criei nesse método, foi o que eu vivi, é o que eu vejo, eu leio esses casos, eu vou no chão de fábrica, eu analiso, eu sei o que eu estou falando para vocês. E depois da pandemia, foi um boom nas doenças ocupacionais de risco psicossocial. E ninguém está preparado para entender de onde vem, como ela vai e o que ela repercute. E eu estou passando isso para vocês. Estou passando da minha vivência, daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo. Vão por mim, não existe no Brasil nada ainda relacionado que ensine como escrever na petição inicial sobre algo que todos julgam extremamente subjetivo, tá? Então, recapitulando aqui o método. A gente primeiro vai investigar, a gente vai utilizar o checklist EPO lá na primeira reunião e vai mapear essa organização do trabalho, e não a dor, a organização do trabalho. E vai analisar em que nível ela está, se tem procedência ou não, se vale a pena ou não, porque também entupir o judiciário de processos que não têm viabilidade não é certo também, né? A gente tem que ter coerência e ética relacionada a isso. E o método EPO vai ser essa peneira, esse checklist vai peneirar essas viabilidades. Depois você vai estruturar a sua petição inicial baseado nos 5 pilares que eu ensinei para vocês: organização, os fatores que estão inseridos, a narrativa, a repercussão e costurar com o nexo. Depois, a gente vai encurralar esse perito através de uma engenharia de quesitos, amarrando todos os 3 eixos de exposição, de repercussão, ok? E depois a gente vai, não deu certo. O que a gente vai fazer? Vai se blindar na hora da impugnação. Vai ser cirúrgico, não focando no ataque ao perito, mas sim na técnica que ele utilizou para chegar naquela conclusão.
Então, né, o próximo passo para vocês agora é entender, aprender essa teoria e aplicar ela nos seus processos. Tenho certeza que a partir do momento que você começar a aplicar, a entender como funciona esse método, vocês terão mais resultados positivos, vocês vão perder menos tempo, vão ganhar mais causas, vão ganhar mais dinheiro. Seu cliente vai ficar feliz, você vai ficar feliz e a justiça vai ser mais correta e coerente, porque vai ter técnica, ciência e vai sair do mundo da subjetividade extrema, tá? Então, a gente viu agora, né, esse esqueleto do método EPO, organização, repercussão, mas existe uma diferença entre só conhecer e aplicar com assertividade no seu próximo caso real. Então, agora, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver, meu povo, como que eu faço aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês a minha página do método EPO. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês tiverem perguntas, tá, gente? Aí, no finalzinho, eu respondo para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês a minha página. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar, tá? Então, essa aqui é a minha lead page que eu aprendi a falar, né? Do meu método. E o que eu quero mostrar para vocês? Tudo que a gente vê, que vai estar, eu botei o curso, tá? Como que funciona esse método EPO? São 8 módulos gravados, com a videoaula e os PDFs liberados para vocês baixarem, estudarem, revisarem quantas vezes vocês precisam. Então, serão 8 módulos, eu vou mostrar para vocês quais são. Também terá vários bônus, tá? Eu vou mostrar para vocês também quais são, e eu vou começar a mostrar agora aqui para vocês. Então, vamos lá. No módulo 1, a gente vai ver esse código oculto do judiciário, tá? O módulo 2, a gente vai ver toda a base científica definitiva para a sua prova ocupacional. A gente vai ver NRs, né? Tudo que é relacionado à ergonomia, tudo que é relacionado à CIF funcionalidade, tá? Então, aqui vocês vão entender a base científica para comprovar a organização do trabalho e a repercussão funcional. No módulo 3, a gente vai ver a aplicação e a interpretação desse método EPO. Eu espero que minha equipe aí de marketing, né, termine, a gente está fazendo um app, inclusive, isso entra como bônus, um app onde você vai calcular, vai fazendo as perguntas e ele já vai te dar o score. No módulo 4, a gente vai fazer a construção da prova técnica, né, para sair daquela narrativa genérica, daquele melodrama, e a gente começar a estruturar a prova com critério, ciência. No módulo 5, a gente vai começar a redação em si, né, na sua primeira petição, lá escrevendo a doença ocupacional. No módulo 6, a gente vai trabalhar a formulação de quesitos, lá quando é definida a perícia. Quesitos bons, quesitos fortes, tá? Não gosto de receita de bolo, gosto porque cada caso é um caso, mas ali vai ter como bônus também um monte de sugestão de quesitos relacionados a cada tipo de CID, tá? Mas é só para que vocês tenham base para fazer quesitos melhores, mais específicos, tá? Então, quando a gente tem uma base, a gente não copia, a gente melhora, tá? Igual na petição inicial, vai ter um monte de modelos baseado em CIDs, como sugestões para vocês se basearem na hora da petição inicial de vocês escreverem também. No módulo 5, tá, que já falei, né? No módulo 6, a gente vai fazer. Já falei de esquisitos, oh meu Deus. No módulo 7, a gente vai levantar as provas de incapacidade funcional. Aí, dentro desse módulo, não importa se você é advogado ou assistente técnico, a gente vai, de novo, aprender sobre a CIF. Vou mostrar ali 2 ferramentas, que inclusive a gente está montando os apps para que ela calcule automaticamente, 2 ferramentas que conseguem comprovar a perda, a repercussão, baseado na CIF, desse trabalhador, da perda de capacidade laboral,
tá bom? Então, são duas ferramentas que vão estar inseridas lá dentro. No módulo 8, a gente vai ter vários exemplos e vamos aprender a como impugnar tecnicamente, sem atacar o perito, mas sim, tecnicamente, o laudo dele, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo passar antes de... Aí. E aí, quais são os bônus que estão lá? Então, assim, gente, eu podia estar botando lá em cima, porque não existe no Brasil, não existe, desconheço se eu estiver errado. Deixa eu botar aqui que tem gente pedindo para entrar. Não existe no Brasil nenhum curso que ensine isso. Não existe no Brasil nenhum profissional que explique sobre isso e que vivenciou isso. Eu sou a única. E eu não vivenciei só porque eu vou lá no chão de fábrica. Eu vivenciei porque eu também sofri quando eu trabalhei em organizações grandes, esse assédio. E na época não tinha noção disso. Né? Imagina, eu tinha que atender 5 pacientes a cada meia hora, idosos, e aí a minha equipe era extremamente desorganizada, e você não podia produzir, porque daí o colega ficava bravo porque você produzia, e achava que ele queria tirar o seu tapete, aí a gestão te cobrava, por que que você não estava trabalhando? Gente, surtei. E a partir daí eu comecei a estudar e entender por que que eu fiquei naquele estado, por que que eu desisti da minha profissão. E eu me aprofundei nos fatores de risco psicossociais. A gente sabe que a nova NR1 está aí. No dia 26 de maio, a gestão será multada se ela não for efetiva sobre os fatores de risco psicossocial. Eu já estudo sobre isso antes da pandemia. Depois que eu sofri sobre isso. E não tinha quem me defendesse. E não tinha quem explicasse sobre isso. Porque eles não sabiam como provar isso lá. Que isso vem do trabalho e não do CPF da pessoa. E eu aprendi como provar isso lá do trabalho. Sem ser de forma subjetiva. Tá? Então, não existe no Brasil quem te ensine a escrever a petição inicial, quem te ensine a olhar para o trabalho e como fazer o juiz parar de olhar só para o CID junto com o perito e olhar lá para a organização do trabalho e a repercussão na vida desse trabalhador. Porque depois que um trabalho adoece, é muito difícil que um trabalhador volte a funcionar 100% como ele trabalhava, tá? Então, eu poderia estar cobrando um valor exorbitante, e eu vou cobrar, mas não hoje, tá? Então, eu vou dar para vocês e-book de como pedir uma perícia ergonômica. Ai, doutora, mas como eu vou pedir a perícia ergonômica? Peça, porque se não sabe como o trabalho funciona, não pode julgar um nexo. Se eu não entendo como esse trabalho funciona. Ah, mas o juiz de primeira instância deu a favor do laudo do perito. Geralmente, os juízes de primeira instância têm o perito como de sua confiança. Então, eles vão, muitas vezes, a favor dele. Sangue no olho, olho de tigre, vai para o TST. Lá no TST, ele não conhece o perito. Ele vai julgar os fatos, ele vai julgar aquilo que você mostra. Então, vai para a terceira instância. Não desista da sua causa. Se você percebeu, se você verificou, se você comprovou que o trabalho é desorganizado, que existem fatores lá dentro e que a repercussão dele impactou na atividade laboral dele. Então, a gente vai ter como pedir, eu fiz o e-book de como pedir essa perícia ergonômica dos fatores de risco psicossociais. Tem um e-book de como fazer quesitos esclarecedores. Puxa, impugnei o laudo. Quais são os quesitos que eu devo utilizar nessa fase para que o perito esclareça e direcione o olhar do juiz? O juiz lê quesito. Então, faça ele bem feito. Um app que eu falei para vocês do checklist Apple e de como usar. Um app da calculadora ODAS, que é uma ferramenta que vai dar de leve, moderado, severo ou extremo impacto psíquico na vida, baseado na CIF, desse trabalhador. E também a calculadora tabela ESC, que é uma tabela da CIF, baseada em atividades e participações, eu vou dar aula sobre isso também, e aí você vai colocando lá quais são os domínios daquele trabalho, porque cada trabalho tem uma especificação diferente, tem uma exigência diferente, você coloca ali, vai codificando, e ele vai te dar um score em porcentagem qualitativa da perda da capacidade funcional. Tudo isso vai ser de graça, não está cobrando nada sobre esses bônus. E aí, vou falar agora por que você deve me escutar. Como eu falei para vocês, eu já sofri com isso, estudei sobre isso, me senti injustiçada sobre isso.
não tinha quem me defendesse, não tinha quem entendesse sobre isso. Tenho a visão da perícia, porque eu pratico, eu vou no chão de fábrica, minhas perícias são longas quando é de risco psicossocial, eu não tenho preguiça de fazer. Eu divido no GHE, eu vou a fundo com os paradigmas. E aí, eu tenho vivência disso, leio os processos que chegam, vejo os quesitos que são formulados, vejo os despachos finais dos juízes, e aí eu resolvi criar esse método que vai ajudar a levar justiça àqueles que são subjugados pela subjetividade, tá? E aí, o custo de continuar no escuro é de cada um, é uma oportunidade que muita gente vai se arrepender, porque eu tenho certeza, gente, que isso é muito legal. Vai ser um divisor de água. Advogados e assistentes técnicos que entenderem o método e aplicarem terão mais resultados. E quem deixar isso passar vai ficar para trás, vai perder a oportunidade de crescer, de alavancar, de se tornar referência nesse setor trabalhista, que é defender a doença mental ocupacional relacionada ao trabalho. E aí, qual é o custo disso? De mentoria, mais as aulas, né? Lembram, serão 4 mentorias ao vivo, pelo Google Meeting, onde vocês vão mandar as petições, impugnações, e a gente juntos vai fazer toda essa engenharia de construção, quesitação e impugnação nesses 4 encontros. Também tirarei dúvidas sobre as ferramentas que vocês precisarem. E teremos o nosso grupo de WhatsApp, onde uma vez por semana eu vou abrir o grupo e vocês vão jogar lá as dúvidas de vocês. E durante a semana, as que forem mais pertinentes, as que forem mais fáceis, as que forem mais fidedignas sobre o assunto, né? Porque eu já abri uma vez um outro e as perguntas eram nada a ver. As que elas forem pertinentes ao tema serão todas respondidas durante a semana, tá bom? Então, ó, bônus, grupo do WhatsApp para responder toda semana as perguntas e dúvidas que vocês têm, app que calcula automaticamente 8 módulos aprendendo sobre o método, sem contar inúmeros quesitos, inúmeras petições iniciais, PDFs tudinho montado ali para vocês, tá? E tudo isso hoje, para quem adquirir, amanhã já é o outro preço, tá? E não é a escassez, é porque é verdade, porque eu sei que é bom, e eu sei que vai fazer a diferença em quem estudar. E quem chegar primeiro e entender isso primeiro, vai ganhar mais, vai chegar lá na frente primeiro, tá? Tudo isso hoje por R$ 997 lá na Hotmart, tá bom? Aí amanhã já é outro preço, aí se virem, gente. Mas hoje é esse valor, quem fechar hoje, ok? E lembre-se, não existe no mercado que ensine isso. Não existe um método igual a esse, que peneira o cliente, que nessa peneirada desse checklist ainda te diz quais são os fatores que estão inseridos e ainda te ensina a escrever item por item, sem focar só no CID, e sim na organização do trabalho e na repercussão funcional laboral desse cliente. Então, agora, deixa eu ver aqui para vocês. Gente, não percam, de verdade, vocês vão me ver no Fantástico ainda. Eu sou uma gênia. Eu juro para vocês, sou uma gênia. Isso é revolucionário. Isso é educacional. Vai transformar o direito trabalhista relacionado às doenças mentais. Agora, eu só tenho que aprender, meu povo, aqui, as perguntas. Vamos ver aqui. A pergunta aqui, se não tem prova direta, como sustentar o nexo? Gente, o nexo a gente vai sustentar baseado no quê? Na organização do trabalho. Lembra os 5 pilares que a gente falou? 1, organização do trabalho. 2, os fatores que estão inseridos lá, a gente vai usar no checklist. Na hora da entrevista vai aparecer quais são os fatores que estão inseridos. Você vai escrever. Depois você vai falar do CID, quando começou, e aí a repercussão funcional na vida desse trabalhador. Ele não come, ele não consegue mais ter a mesma capacidade de concentração, ele não consegue... E aí você vai descrever ali, a gente vai ver no curso, quais são essas repercussões de acordo com cada patologia.
A outra pergunta é: e quando a empresa tem PGR e mesmo assim adoecimento? Aí entra aquilo que eu falei, e que também tem um módulo que a gente vai falar sobre isso. Atividade descrita da atividade real. E aí existe a diferença. Lá no PGR, às vezes o ergonomista ele é pago para escrever, e às vezes ele fica assim, de botar alguma coisa que tem risco, porque ele fica com medo de a empresa não gostar, ou sei lá, ele é pago, ele vai acabar pendendo para a empresa. Só que acontece que não existe trabalho que não tenha risco. A gente sabe, o Ministério Público sabe, todo ergonomista sabe. Todo trabalho sempre tem um risco, não existe risco zero. A diferença, e é o que o Ministério Público sempre verifica, é a gestão desses riscos, porque se há gestão, a gente mitigou, né? Os impactos são menores. É isso, para isso que serve o PGR. É para verificar a gestão, é para gerir os riscos que existem, estão inerentes no trabalho. E aí, se a empresa tem PGR, mas o perito verificou que tem risco, o PGR não é fidedigno. E aí você prova lá na petição inicial e com a perícia ergonômica. E quando o PGR, mesmo assim, esse eu já respondi então, tá, gente? Eu acho que muita gente já pegou isso também. Então é isso, gente. Acabamos aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela vai ficar gravada, eu vou colocar lá na Hotmart para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, mas não percam a oportunidade, porque é só hoje. Amanhã já vai ser outro preço. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de água na carreira de vocês e vocês vão se destacar no mercado trabalhista. Então é isso. Boa noite a todos e eu encontro vocês dia 26 de maio, no dia em que a NR1, a nova NR1 vai entrar em vigor. E a nossa aula foi hoje, dia 1 de maio, no Dia do Trabalhador. São datas significativas e importantes para quem defende o trabalhador. Então, eu vejo vocês na nossa primeira aula ao vivo, dia 26 de maio. Aproveitem muito o conteúdo. Até lá. Tchau.